Doutor, fazendo uma comparação, né, entre a urologia que eles atendem e o que o senhor atende, a criança é um adulto pequeno, comparando, né, o funcional ali, mudam algumas coisas, como isso funciona? Bom, a criança não é um adulto pequeno, né? Isso a gente ouve muito durante a formação, né? A primeira coisa é que a criança cresce, né? Então, você imagina, né? Eu vou acompanhar o pós-operatório de um paciente meu que eu fiz uma incisãozinha aqui para fazer um tratamento renal. O cara adolescente tá com incisão lá nas costas, né? Muda, né? Eu pergunto onde que tá, ele fala, tio, tá aqui atrás já, né? Então, isso muda. Da mesma forma, mudam as estruturas, né? Dentro do abdômen, enfim, a gente vai tratar lá um ureter que muda de posição, muda de ângulo. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, né, desse paciente, porque o cenário muda, né? Então, depois que a gente trata uma doença urológica, a gente não dá alta pro paciente, né? A gente fala, a gente vai acompanhar você crescendo. Porque eu quero ver como que isso vai ficar, né? As coisas crescem, as coisas mudam, né? Então, isso já é bastante diferente do adulto, né? E segunda coisa é que a criança tem uma coisa peculiar, né? Que a criança, ela recupera de forma diferente do adulto, né? Então, é um pós-operatório que eu chego no quarto, né? A gente faz aquela baita cirurgia e eu olho a criança no primeiro pós-operatório pendurada já no berço. Eu olho e falo, Nossa Senhora Meu dos Deus. Pontos, proteja minhas pontinhas. Igual os nossos idosos, né? É igualzinho os nossos idosos, né? E assim, é assim que eu quero vê-la, né? Porque se eu chegar no quarto e ver ela deitadinha, quietinha, eu falo, alguma coisa tá errada, né? Porque às vezes ela não fala, né? Sim. Então, esse é outro desafio, né? A criança, o bebê, principalmente, vai falar, olha, é aqui que tá doendo, eu tô sentindo tal coisa, né? Então, esse é um desafio pra gente da cirurgia pediátrica, né? Então, é bem diferente, tá? As Acho que crianças essa não questão são... da comunicação deve ser uma coisa bem Desafio, né? complexa, né? Sim. Porque a gente fala assim, doutor, acabou uma cirurgia. O que é? Tô sentindo uma dor aqui, mas acho que é do corte, tudo bem, tranquilo. Outra coisa, você chega ali, simplesmente a criança chora. Sim. Quem vai te passar a informação? É o choro? Como que é esse choro? Como que é? Que forma que tá? É aquele choro agonizante? É um choro, simplesmente choro, porque tá doendo, normal. Sim. Né? E acaba tendo às vezes é aquele negócio da informação que ela vai vir, ela não vai vir direto da criança. Talvez ela venha com choro, passe pela mãe, passe pela avó, passe pelo pai e chegue em você. Exatamente. Isso deve ser extremamente complexo, essa conversa, né? Cada um interpreta de um jeito. Esse é o Acho que desafio esse é um do outro- consultório, né? Que vem a família inteira no meu consultório, né? Então, super. essa é uma outra coisa, né? Essa é a parte da arte da medicina, né? Medicina é ciência, mas é arte também. Sim. É a história do você conseguir interpretar sinais. Do mesmo jeito que a mãe, quando uma criança chora, ela sabe que é um choro de cólica, um choro de fome, um choro de alguma outra coisa que não é cólica nem fome, que ela tem que se preocupar. De mãe, Vocês, de mãe, Sim. vocês cirurgiões infantis que mexem com esse público no dia a dia, acho que tem que ter esse feeling, né? Essa sensibilidade aguçada para saber quando tá tudo bem e quando não tá, né? Exatamente. Muito legal. E existe, Musgo, algum momento ideal para levar um filho proativamente para o uropediatra? Devo levar meu filho sempre? Devo levar minha filha? Ou não? Espero acontecer alguma coisa? Essa é uma questão muito importante, né? Porque tem duas situações que eu acho que as famílias devem procurar o uropediatra. A primeira situação é uma situação que a criança não está doente, né? Então a gente precisa fazer um check-up, né? Tem muitas doenças da uropediatria que são doenças silenciosas, né? Até que quando a criança chega lá com os pais falam, nossa, doutor, ele teve uma infecção urinária e a gente foi fazer um ultrassom e descobriu que ele tá já com uma hidronefrose, com uma perda de função renal absurda. Graças a Deus ele teve essa infecção urinária, porque senão a gente nunca ia saber, né? Então é importante fazer um check-up inicial. Tanto para diagnosticar essas doenças que são silenciosas, como para orientação, né? É muito comum o paciente que vem a primeira vez no meu consultório, aquela primeira exposição que eu faço lá da glande para fazer a limpeza, a mãe quase cai dura do meu lado. Eu falo, meu Deus, falou, calma, não tá doendo. É assim que faz, vem aqui, eu faço junto com ela, para ela entender que aquilo não dói, que aquilo é para ser feito, né? Precisa ser feito, né? tem que limpar, né? E às vezes é uma coisa que ela não tem vivência de manipular, enfim, ela fica assustada, ela fica com medo de machucar, né? Então, essa primeira parte de orientação, eu sempre aconselho os pais, vai no primeiro ano de vida, passa uma vez no urologista, né? Então, essa situação acho que é muito importante, das coisas básicas, de higiene, né? Ali, o pediatra, obviamente, passa isso também, tá? Mas
tem alguns casos que o pediatra também não tem tanta vivência ali com a parte de genitália, enfim, é importante eles passarem uma vez para ter essa orientação. E a outra situação são das doenças, né? Uma criança com infecção urinária de repetição. Pelo amor de Deus, não vai no pronto-socorro tratar uma infecção, depois no outro pronto-socorro tratar outra infecção, porque daqui a pouco a gente está com um caso que a gente não consegue mais tratar direito. Então passa no especialista, né? Procura saber o que é que está causando isso, né? Então, eu acho que é muito importante levar tanto para um check-up, tá? Como para entrar numa consulta com um especialista na área para ver uma opinião diferente, né? Meus pacientes são acompanhados com o pediatra, são acompanhados com o nefrologista e são acompanhados por mim. A gente às vezes diverge na opinião do tratamento, Sim. tá? Porque o pediatra às vezes é mais conservador, o nefrologista, o cirurgião é mais agressivo às vezes no tratamento, mas a gente se complementa. Eu falo para os pais, eu prefiro que vocês passem com outro profissional também junto comigo, que ele tem às vezes uma ideia diferente do tratamento e a gente vai olhar para a mesma coisa e a gente vai se complementar para achar a melhor solução para o seu filho. Fantástico. Tá? Então isso é muito importante. Então acho que se a gente tem que deixar talvez uma mensagem principal, assim, tudo bem, eu acho que eu tenho o check-up, talvez uma vez dentro do primeiro ano, mas eu acho que talvez a infecção de urina seja o grande sinal, né, que vai envolver tanto meninos quanto meninas. Opa, tem alguma coisa estranha, porque criança não é para ter infecção de urina. Não é para ter. Teoricamente ninguém, mas se a criança tem uma infecção de urina, é que pode ter alguma coisa. E aí a gente segue para o nosso segundo bloco. E só uma coisa interessante em relação à infecção urinária é que, como a gente falou, os sinais são muito distintos, né? No adulto, ele chega para você e diz que está com infecção urinária, está ardendo. A criança não. Quantas infecções urinárias de criança foram tratadas porque ela fez uma febre e acham a garganta está um pouco vermelha, toma antibiótico e faz. Clássico. Entendeu? Isso é clássico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Então, o tripé uropediatra, pediatra clínico e pais, acho que é muito importante. Sim. Essa conversa que você comentou, Rafael, dos três sempre estarem, é fundamental. Como tudo, fundamental. Né? Como tudo. Isso é muito comum, né? É isso, né? O bebezinho que está com uma infecção urinária e não tem febre, a gente descobre como? Ele está mamando menos. Pois é. Né? Então, isso a mãe vai falar pra gente da sensibilidade dela em relação a isso. E pra ela isso é muito importante, né? Ela fala, doutora, eu tô desesperada porque ele tá mamando menos. Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, no screening lá que a gente faz, os exames que a gente pede no pronto-socorro quando a criança chega com febre, tem que fazer parte urina 1, urocultura, né? Mesmo que seja com a garganta vermelhinha, dá uma pesquisada nisso. E é um exame mais difícil para coletar no pronto-socorro infantil, né? Exatamente. Você tem que deixar lá o coletorzinho, esperar a criança fazer, porque senão não adianta chegar para a criança e faz xixi, ela não vai fazer. Não faz. Né? A verdade, acho que nós, médicos, nós somos grandes detetives. Cada especialidade vai recebendo um tipo de dica, né? De pista para desvendar o mistério. Sim. Talvez vocês estejam umas pistas mais... A uropediatria mais difíceis, as pistas vêm criptografadas, né? São eu acho que elas vêm criptografadas, eu acho que é mais difícil. Com o tempo fica mais claro, mano. Muito bom. Jeito, né?